Bom dia, graça e paz sejam dadas a todos vocês que vão estar comigo estudando esses salmos. O Salmo 53 hoje, amados. E eu vou fazer um resumo desse salmo, que é bem curtinho, só tem 6 versículos. E Davi começa falando assim, olha, no verso 1: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Verso 2, ele diz: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Aí no 3, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Aí no 4 ele diz assim: será que os malfeitores não arrependem-se? Não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Amados, aqui nós vemos Davi observando, fazendo uma observação sobre a corrupção universal da humanidade. E ele já enxerga, ele já antevê o juízo de Deus sobre toda a humanidade. E Davi também, ainda nesse salmo, ele anela pela salvação de Israel. E ele fala sobre os inimigos, né? Os inimigos tolos. E ele diz que ele lamenta o estado pecaminoso da humanidade. Eles são ateus. Ele diz assim: os tolos negam a existência de Deus. Ele fala da apostasia da humanidade. Ele fala assim: eles são completamente corruptos e voltam as suas costas a Deus. E ele diz que eles atacam o povo de Deus como se eles fossem pão, eles comem, eles devoram o povo de Deus como se fossem pão. Aí ele faz uma observação, amados, no versículo 5, que eu quero ler para vocês, que ele fala que Deus os destruirá. Ele fala assim no verso 5: olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Eu vou ler os 6, porque é tão curtinho esse salmo. Ele fala assim: ah, se Sião, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Aí ele é bem claro aqui, né, onde ele fala nesse versículo 5, que Deus os destruirá. E aí Davi fala de Deus e seus amigos. Ele, no verso 6, ele fala assim, que, que ele anela que Deus salve o seu povo. Esse é o desejo de Davi. E ele quer se deleitar, no verso 6 que eu li, quando Deus, né, restaurar o povo, restaurar Jerusalém. E ele diz que é de Sião que virá a salvação. Irmãos, Sião é a igreja, somos nós, o povo de Deus, aqui na terra. E nós agora somos a Jerusalém de Deus. Nós, filhos de Deus, povo de Deus, crentes em Jesus Cristo, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos a Sião de Deus. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido por Deus nos nossos tempos atuais. E eu quero dizer para vocês que, assim como Davi anela pela presença de Deus, você e eu devemos também desejar, anelar essa presença, porque Jesus, amados, ele foi e ele é o maior presente de Deus para toda a humanidade, porque a Bíblia fala que a salvação ela é universal. Ela é universal e a Bíblia, ela é atemporal. Ela foi, ela é e ela sempre será a palavra de Deus.
E Jesus é o nosso presente. Nós recebemos o maior presente de Deus. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 32, na parte B do versículo, fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então, nós vemos aqui que o nascimento de Jesus fala do amor insondável de Deus pela humanidade. A Bíblia fala que Deus nos amou desde a eternidade. Amados, Deus não nos amou porque nós merecíamos ser amados, não. Ele nos amou quando nós éramos fracos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Ele nos amou mesmo quando nós éramos filhos da ira. E ele amou a humanidade e deu seu Filho unigênito. Ele nos amou e não poupou o seu próprio Filho. E deu o seu Filho Jesus como uma oferta, amados, pelo nosso pecado. Então, lembre-se disso. Aqui nesse salmo tão curtinho, Davi observando a corrupção universal, irmãos, da humanidade. Naquele tempo já, imagine agora. Então, nós que somos a Sião de Deus, nós que somos a Jerusalém de Deus, né? Que recebemos vida eterna através da morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados, redimidos, reconciliados com Deus. Então, em nome de Jesus, ele abriu o caminho de volta para Deus, para mim, para você, para todos aqueles que creem nele, que o aceitam como Senhor e Salvador. Ele é o caminho que nos leva ao céu, de volta ao Pai. Ele é a porta, irmãos, a porta da glória. E é por meio dele que nós temos livre acesso ao Pai. E nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa meditar nesse salmo, que você possa enxergar nessa ótica da palavra de Deus, conforme Davi, ele enxergou, né? Ele observava a destruição, a corrupção universal. Hoje não é diferente, meus queridos. Que você possa orar, que você possa clamar e suplicar pelo favor de Deus em prol da humanidade, daqueles que ainda não são salvos. E eu deixo aqui para você uma observação e um conselho: seja a boca de Deus. Fale do amor de Deus por onde você andar. Permita-se ser usado por Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe. Não deixe de ler. Outra coisa, não deixe de entrar no canal. Entre lá, dê um joinha, em nome de Jesus, e espalhe a palavra de Deus, amém? Seja em boca de Deus, em nome de Jesus.